Quantos aqui se sentem abençoados? Amém? É um privilégio, né? É um privilégio nós estarmos aqui em família, como igreja. É um privilégio nós podermos abrir a nossa Bíblia. É um privilégio nós podermos pregar essa palavra com tanta liberdade. Muito embora eu entendo que daqui a pouco vai estar mais difícil. Essa semana nós estávamos conversando, né, no GC sobre aquela pregação maravilhosa do pastor, quando estiveram aqui semana passada, do pastor Silmar da Namíbia, né, ele contando de algumas dificuldades. E daí o pessoal lá, então, aquele povo, falou, calma gente, eu creio que Deus está mandando umas coisinhas aí também para provar a nossa fé. Então, se você é crente mesmo, busque no Senhor ser mais crente, né? Aprenda a confiar mais no Senhor, aprenda a viver mais o que a palavra de Deus diz sobre você, porque eu creio que, gente, o cristianismo hoje é aquilo que é mais perseguido no mundo, né? Não quero botar medo em você, mais do que a gente já vive. Hoje nós vamos falar sobre medo, mas eu quero te dar um alerta, né? Porque nós vivemos no país que é o país mais ansioso do mundo, sabia disso? Se você for lá no Google, digita lá, o país mais ansioso. Não da ansiedade. Existe a ansiedade boa, que a gente vai estar falando, existe a ansiedade ruim, que é aquela que tem como base o medo. E o Brasil é o país que está encabeçando, quase 10% da população, 9,7%, eu acho que é mais ou menos por aí, nós temos visto isso. Quem trabalha com saúde mental sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, precisamos colocar o nosso coração no Senhor, nossa mente no Senhor, tudo aquilo que nós somos nele. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos na presença do Espírito Santo. É o Espírito da paternidade, porque o Senhor, quando estava indo para subir aos céus e se assentar no seu trono, o Senhor falou assim, não, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar o Consolador. Então eu ouso dizer na palavra que é o Espírito da paternidade. E alguém já disse, Senhor Deus, que um filho é imparável, um filho que é ancorado nessa paternidade perfeita é imparável. Senhor, vem estabelecer essa paternidade nessa noite, vem estabelecer, Senhor Deus, de uma forma grandiosa, graciosa, poderosa, pois precisamos. Eu declaro mentes abertas, solos do coração, Senhor Deus, o Senhor trabalhando para que essa semente maravilhosa da Tua palavra que nós estamos lançando, é o Senhor quem dá o crescimento. Encontre um solo fértil para que ela cresça e produza frutos, Senhor. Produza frutos. Eu creio, Senhor Deus, que também está relacionado com o fruto do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Nós cremos nisso, Pai, e nós queremos transmitir aquilo que transborda em nosso coração, é aquilo que gera paz e saúde física, saúde mental em nós. Obrigado, Papai, Tu és um Deus amoroso e nós confiamos nesse amor pleno do Pai. Amém. Alguém chegou ali para mim e falou assim, pastor, você está parecendo com algum personagem de algum desenho. Eu não sei o que. Ele falou, tomara que seja um desenho bom, não vai dizer que é o Drac lá do Hotel Transilvânia, né? Esses dias os adolescentes são uma benção. Esses dias tiraram uma foto de mim, tudo de preto, e eu fiquei sabendo que rolou aí, né, na mídia deles ali, alguma coisa a ver com o Drac, não sei porquê, não tem nada a ver. Pastor, mas o senhor gosta de falar um pouco da Disney? Não, eu não gosto de falar da Disney. Eu pedi para a Tati fazer a arte do desenho, do Divertidamente. Quantos aqui assistiram Divertidamente? Ah, pastor, eu não assisto a Disney. Bem, tá tudo bem, tá? Você assiste, pastor? Eu assisto. E eu filtro bastante. A gente estava assistindo um filme, eu e minha filha, da Disney, um desenho da Disney. Eu falei, opa, para aqui, né? Para aqui, né? O desenho fazia uma apologia a uma homoafetividade, e eu creio naquilo que a Bíblia fala, é inegociável, são valores inegociáveis. Não só um filme, mas de repente a gente foi assistir um outro também, que era um tal de Buzz Lightyear, né? Não era aquele raiz, legalzinho, né? Para o alto e avante, não. Também fazia uma apologia, né, a homoafetividade. Para aqui, ninguém assiste mais, está proibido, então a gente vai proibindo, né? Eu creio assim, quando a gente vai instruindo nossos filhos, eles vão se tornando mais conscientes
O apóstolo Paulo fala, para a gente olhar, para a gente reter, para a gente tirar aquilo que é bom. Uma das pessoas que eu acho que foi uma das pessoas mais criativas do mundo foi o camarada chamado Walt Disney. Criativo demais. Mas enfim, então esse é o personagem que no filme ele é o medo. Ele é o medo. E o medo é algo muito importante para nós. O pastor está falando que o medo é algo muito importante? Sim, o medo faz parte de nossas emoções básicas. A gente vai estar falando mais à frente sobre isso, mas o medo em excesso, ele nos sabota. Você não consegue avançar em muitas áreas por causa do medo. Você não consegue ser quem você é por causa do medo. O que é vergonha? Se você for olhar a definição de vergonha, ela tem como base o medo de se expor. E quantas pessoas nós encontramos que nós vemos assim, uau, que pessoa inteligentíssima, como poderia estar contribuindo com muitas vidas, aquilo que Deus tem colocado. Eu creio que Deus coloca coisas únicas em nós. Eu gosto de um livro chamado Meu Perfeito Eu, que fala que Deus revela coisas únicas através de pessoas únicas. Ou seja, você tem uma revelação de Deus que é só você quem traz. Pastor, isso aí é desafiador? É desafiador. Por isso nós precisamos encontrar em Deus a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade reside na paternidade. Esse Pai, que nós ancoramos a nossa vida e dele ninguém nos arrebata. Pode ver, Jesus, quando passou 40 dias jejuando, e o Lucas 4 fala que 40 dias sendo tentado o tempo todo. Não foram só aquelas 3 tentações, mas o tempo todo sendo tentado. E o diabo usou suas armas mais letais, aquela que tem destruído vidas, porque nós não conhecemos a palavra. E qual foram elas? A principal delas é: se tu és o Filho de Deus. Colocando dúvida naquela voz. Lembra daquela voz no capítulo 3? Quando Jesus se batiza, uma pomba, que era o Espírito Santo, desce sobre Jesus. Ali é a união da Trindade, o Filho, o Espírito Santo e o Pai, afirmando a identidade do Filho. E o Pai fala: tu és o meu Filho. Você acha que Jesus precisava ter ouvido aquilo? Ou aquilo foi para que nós soubéssemos o que o Pai pensava do Filho? Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o diabo ouviu: opa! Eu acho que é ele. Todos os alvos do inferno miraram em Jesus. E depois, lá no capítulo 4 de Lucas, o diabo fala assim: se tu és o Filho de Deus. Então as maiores armas do diabo não é o poder, mas é a mentira e o medo. As maiores armas do diabo. Às vezes a gente acha que batalha espiritual é o reino das trevas se degladiando com o reino dos céus. Não é, querido. O C.S. Lewis, eu gosto muito desse autor, ele fala assim: olha, batalha espiritual é uma rebelião interna, cujos rebeldes estão sob controle. Deus é quem tem o poder. Deus é quem tem o poder. E quando a gente crê nisso, quando a gente vive essa paternidade, nós somos imparáveis. Nós somos imparáveis. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus ali em Isaías 41:10. Antes de nós lermos essa porção tão maravilhosa da palavra de Deus, alguns afirmam que... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, a gente cantou essas canções maravilhosas aí, e vai desgastando um pouco a voz da gente. Alguns afirmam, eu nunca conferi realmente assim, isso é real, mas eu sei que tem bastante não temas na Bíblia, né? Você abre lá desde Gênesis até Apocalipse e vai achar essa frase, né? É uma promessa, creia nisso, viva abundantemente isso. E alguns dizem que tem 366, não tenho certeza. Alguns dizem, não tenho certeza, mas eu sei que tem bastante lá. Alguns dizem que tem 366 porque é um para cada dia do ano, né? Um para cada dia, mas o ano tem 365. Mas tudo bem, existem momentos que a gente tem um ano bissexto, né? Então não temos aí, então cada manhã que nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, dizendo: você tem um Pai. Aqueles que aceitaram Jesus podem dizer: eu posso descansar na paternidade
deste Deus maravilhoso que cuida. E Isaías, né, o nome Isaías é Deus é minha salvação. Ele já começa assim: não temas, porque eu sou contigo. Olha que lindo isso. Não temas, eu sou contigo. Coloca isso na tua geladeira. Coloca isso no teu espelho. Quando você levanta, quando você acorda pela manhã, daí você já se depara com Deus. Né? Eu falo assim, a Bíblia é Jesus encadernado. Eu gosto de falar isso, porque a Bíblia, o Antigo Testamento apontava para Jesus. Se cumpriu em Jesus. Né? E o Novo Testamento revela Jesus. Então eu falo, a Bíblia é o livro, é Jesus encadernado. Então quando você pega porções assim, você vê o Jesus da Bíblia, o Deus, Criador de todas as coisas, a palavra que se fez carne, que andou entre nós, né? Nos mostrando a verdadeira face do Pai. Né? O trabalho de Jesus era revelar o Pai e liberar o Espírito Santo para nós. E a gente vive isso. Se você quiser viver, você pode viver em abundância, mesmo em meio a situações de tristeza, mesmo em meio em situações difíceis, porque a alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito. Sabia disso? A alegria é um fruto, e a Bíblia diz que quem gera fruto em nós é o Espírito Santo. Então, uma dica aí: se encha do Espírito. Por isso que as pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, o que você tem de diferente? Você está passando dificuldade, mas algo reluz da tua vida. Cara, é a alegria sobrenatural de Jesus. Amém? Então a palavra diz assim: não temas, porque eu sou contigo. E esse eu sou é o Deus que se revelou a Moisés. Pastor, Deus se revelou através de um nome? Não, as pessoas falam Jeová, Yahvé. Não, ali era um estado de Deus. É aquilo que nós conhecemos como tetragrama sagrado, né? Daí eles colocaram algumas vogais ali, mas tudo bem, a gente pode falar que é Jeová, pode falar que é Yahvé, mas ali fala de uma imutabilidade desse Deus, um Deus que era, que é e sempre será. Né? E o Tiago, ele fala assim, um Deus em quem nós podemos crer que não existe sombra de variação e nem mudança, né? Um Deus que não pode mudar, ou seja, esse mesmo Deus, Jesus, ele não tem mudança, ele não tem bipolaridade. Deus é um Deus que não tem bipolaridade, Deus é um Deus que não tem depressão, não tem angústia, é um Deus pleno de paz e alegria e graça para fazer com que você seja o alvo de todo esse caráter que vem dele. Então assim, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Deus, o teu Deus, e eu te fortaleço. Ali diz: eu te esforço, né? Eu te ajudo, eu te sustento. Todas essas coisas que têm causado ansiedade no brasileiro e no mundo afora, está ali, não te assombres, não tenha medo, eu sou o teu Deus, é eu quem te esforço, eu quem te ajudo, é eu quem te capacito, é eu quem te sustento. Sensacional isso, né? Eu quem te sustento com a destra da minha justiça. Deus exerce a justiça dos céus sobre as nossas vidas. Então queridos, o que é o medo? Como nós falamos aqui, o medo é algo que todo mundo precisa ter. O problema é o excesso. Dizem que tudo é o problema, é o excesso. Menos o amar a Jesus e querer o Espírito Santo. Isso eu não considero excesso. Então o medo é uma reação de alerta muito importante para a nossa sobrevivência, né? Mas em alguns casos ele pode se tornar paralisante. Qual é o medo que te paralisa? Alguns têm fobia social, não conseguem muito se relacionar com pessoas. Fobia social é aquele medo de ser julgado, é aquele medo que te impede de ser você mesmo. Se a gente perguntar aqui e você ser bem sincerinho, até eu aqui, em algumas coisas eu vou levantar a mão aqui: esse medo me paralisa, esse medo me sabota, esse medo aqui me impede de avançar. Sabe, alguns anos atrás eu participei de um congresso em Camboriú. O nome do camarada era Miles Monroe. Ele estava falando um pouco sobre medo, e ele falou assim, sabe, uma das coisas que mais impedem o homem e a mulher de avançar, de conquistar, é o medo. É o medo, né? Tanto que aquilo que é a base daquilo que dispara a depressão é excesso de passado, ou seja, o medo do passado, e aquilo que é a base da angústia, isso é, a grosso modo falando, aquilo que é a base da ansiedade é excesso de futuro.
Quando a ansiedade junta com o medo. Não é uma boa. Sabe aquelas pessoas que andam, você fala assim, não vai dar bem esse negócio. É a ansiedade andando de mão dadas com medo. Você fala assim, cara, não vai dar bem esse negócio. Esses dois aí, sozinhos, eles são nem controlados, eles são coisa boa, mas juntos eles se potencializam. Então ele falou assim, isso impede das pessoas serem quem elas são, impedem delas produzirem coisas que elas imaginam que elas não são capazes. Sabe uma das coisas que o diabo sopra na tua mente? Você é incapaz, você não pode, você não consegue, né? E o Senhor Deus, Ele fala assim, é eu quem te esforço, é eu quem te esforço. Por isso que às vezes a gente conversa com pessoas, eles falam assim, eu nem sei como é que surgiu esse negócio aqui, porque eu não acreditava. Mas eu falo assim, mas Deus acreditava. Deus conhece o teu perfeito você, Deus conhece a tua melhor versão. E Ele, cara, Ele está assim, ele de uma forma linda e maravilhosa, Ele conspira para que você chegue nela. É só você falar assim, Deus, o Senhor tem o meu sim. O Senhor tem o meu sim. Sabe, essa manhã alguém me procurou e falou assim, pastor, eu queria tanto ter ido lá na frente e entregar um medo que eu tenho que me paralisa. Mas eu fiquei com medo. Parece uma contradição, né? Eu fiquei com tanta vontade, pastor, de ir lá na frente entregar para Jesus um medo que me paralisa, pastor. Mas eu fiquei com medo. Eu falei, mas Ele te conhece. Entrega para Ele. E o Miles Moore falou assim, olha, o lugar mais rico do planeta não é o Fort Knox, que tem as reservas. Se você entrar lá um dia, você fala, uau, quanto ouro. É muito ouro que tem lá. Ele fala assim, o lugar mais rico são os cemitérios, onde tem os livros que não foram escritos, as canções que não foram tocadas, né? As poesias que não foram declamadas. E aí vai. As empresas que não foram abertas, por causa do quê? Por causa do medo. Aquelas pessoas podiam ser empreendedoras e elas foram barradas por causa desse medo, o excesso do medo. Então o que é o excesso do medo? É quando o organismo reage de forma exagerada ao medo. E o estado de alerta benéfico ao indivíduo se transforma em um estado patológico. Te trava. Alguém que tem medo de aranha? Levanta a mão. Gente, eu tenho aracnofobia. Eu assisti aquele filme do Steven Spielberg lá. Aracnofobia. Eu já imaginava aranha. Eu tenho um senso de aranha. Quando eu chego num lugar, parece que é um sexto sentido que eu tenho. Cara, tem uma aranha aqui, eu começo a procurar, está lá. Se eu chegar aqui, por exemplo, se eu for em algum lugar, pastor, tem 2 quartos aqui terríveis. Você escolhe, pastor, qual você quer. Tem o quarto que tem uma aranha caranguejeira, e tem um quarto que tem 64 pessoas endemoniadas, e tão endemoniadas que elas estão flutuando. Eu falei assim, então eu vou para o quarto, vou expulsar demônio. É uma dificuldade matar a aranha. Por quê? Porque o medo, muitas vezes ele é fruto de uma herança. A esposa sempre me corrigiu, eu falo assim, quando a gente era criança, a gente era bem pobrinho. Bem pobrinho. A gente morava numa casa, uma pecinha só, e era de madeira, tinha eu lembro que tinha uma ameixeira. Pensa umas ameixeiras gostosas, que dava aquela... Às vezes a gente passa assim, em alguns lugares tem umas ameixeiras cheias, a gente fala, se fosse nessa época não tinha nem as folhas, a gente tinha comido até as folhas, né? E, cara, pensa uma casa que tinha aranha, eu me lembro que tinha aranha assim, que andava entre o vão da parede e do chão, que elas envergavam assim, pelo menos, pode ser que estou exagerando, né? Mas isso eu trouxe para mim, e hoje, cara... E alguns falam, pastor, você tem que fazer uma dessensibilização sistemática, que a psicologia, né? Alguns me deram os parabéns, pastor, parabéns, não é meu aniversário, é dia do psicólogo. Beleza, então tá bom, obrigado. Daí a psicologia fala que a gente precisa fazer uma dessensibilização sistemática, é você enfrentando seus medos. Eu tenho medo de aranha, então eu vou num lugar lá, aqui tem uma aranha, que não é venenosa, uma tarântula, a gente vai colocar ela na tua mão, não coloca, eu saio correndo, eu não fico ali. Então, existem medos que nos travam. Isso já excedeu, já não é mais o estado normal do medo. Por exemplo, o medo é um medo que me impede de pular de uma altura que eu vá me machucar. É o medo. É algo, uma emoção básica. É o medo.
Por exemplo, você já não me vê subindo em escada sozinho na igreja, como eu fazia 4 anos atrás. Por quê? Porque eu caí da escada, quebrei todo. Então, assim, glória a Deus, alguém viu a tempo, né? E estou cheio de parafuso aí. Então, assim, mas hoje eu não faço mais isso. Então, é fruto de uma herança. Né? Eu me lembro que, quando eu trabalhava secularmente, gosto de falar, não quando eu trabalhava, né, mas quando eu trabalhava fora, como pastor, a gente trabalha mais do que quando a gente trabalhava fora. Eu me lembro que uma das minhas tarefas nessa empresa era andar pelo mundo, né, coisa ruim, né? Andar pelo mundo visitando feiras de materiais médicos. E ali a gente via alguma coisa, isso aqui é legal levar para a gente começar o processo da Anvisa, né, fazer a nacionalização. E esse era o meu trabalho. E teve um dia que a gente foi fazer uma visita na Alemanha, numa feira em Hannover. E que ruim, né, gente? Eu tive que passar por Paris. E assim, ó, tudo na faixa. E daí o meu chefe falou assim, ó, vamos subir a Torre Eiffel. Daí não é muito barato. Ele falou, tá pago. Então vamos lá. Daí eu lembro que a gente subiu, ficamos na fila, esperando e tal. Daí subimos uns lances de escada. Daí você pega um elevador. E o elevador tem uns vidrinhos assim. Que legal, né? Dá pra gente ver. E eu descobri ali que eu tenho acrofobia, né, que é medo de altura. Interessante que, se não me engano, são quase 400 metros. Você não imagina que é tão grande. Quando você chega assim, você fala, meu Deus, né, como é que o homem pode construir tais coisas? Aquele elevador começou a subir. E conforme ele subia, deu um medo em mim, que conforme ele subia, eu me abaixava. Bateu um desespero em mim que eu me abaixava, até a hora que eu segurei no chão, eu falei, meu Deus, e agora? Mas tinha algum perigo? Não, estava aqui o perigo. Abriu a porta lá no topo do negócio, e eu, saí assim. Os caras, o que está acontecendo? Eu não sei. E é tudo bem, por exemplo, lá no parapeito tem tela, porque as pessoas costumavam se jogar de lá. Então vamos impedir que isso aconteça, vamos colocar umas telas aqui. Mas assim, o medo nos sabota. Quais são os medos que te sabotam, que te impedem de avançar? De ter relações mais inteiras, mais saudáveis. Tem gente que tem medo de Deus, não consegue chamar Deus de pai, porque teve um pai que abusou psicologicamente, não foi um bom pai, então não consegue chamar Deus de pai. Eu estava lendo um livro da Souza, da Dauna, esqueci o nome dela, Dauna, não sei o que. Dauna, isso. Sozo é a palavra para salvação, que significa libertação, cura e salvação. E ela fala assim, às vezes a gente tem que pedir para algum ou alguém, dentre os três da Trindade, nos levar até aquele que a gente tem problema. Que se você teve problema com o teu pai, você vai ter problema com Deus Pai. A gente não consegue chamar Deus de pai, papai, sabe, descansar no colo do papai, aquela segurança que existe nesse Deus que nos ama, não consegue receber o amor do pai, mas não tem problema nenhum com o Espírito Santo, porque teve uma boa relação com a mãe, porque o Espírito Santo nos nutre, e a mãe nos nutre, o pai revela a nossa identidade. E tem pessoas que não têm, que tem problema com o Espírito Santo, porque teve problema com a mãe, e aí na tua oração você fala assim, papai, me leva até o Espírito Santo, parece que não tem muito sentido, mas tem. Existem pessoas que a gente começa, quando vem consultar com a gente agora deixar a psicologia de lado, porque ela não serve para nada, agora é o Espírito Santo, e a gente começa a falar, e o Espírito Santo, eu não consigo, pastor, você tem problema com a tua mãe? Minha mãe me abandonou. E com o pai? Não, o pai me criou. Eu pedi para o papai te levar até o Espírito Santo. E teve gente que no crescimento teve problema com os irmãos. Muito problema com os irmãos. E teologicamente Jesus, além de ser nosso Senhor, Ele é nosso irmão. Nosso irmão maior, mais velho. Que nos salvou. Biblicamente falando, eu estou corretíssimo. Daí você pede para o Espírito Santo, qual é a pessoa que você tem mais afinidade? Até a hora que você está rompendo, está vivendo toda a plenitude
daquilo que um Deus poderoso pode te dar, de amor, de graça, de acolhimento, e você começa a vencer estes medos. Então o medo se torna patológico quando o medo se transforma em fobia, né? A fobia se trata de uma antecipação do medo, antecipação do medo ou da ansiedade. Sua característica mais importante é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. Nós usamos lentes. Qual é a lente que você está usando? Será que não está na hora de você pedir assim, Senhor, me dá as tuas lentes para que eu veja como eu preciso ver as situações, os ambientes, né? Então, no caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele se paralisa. Quais são os medos que te paralisam? Existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquilo, por exemplo, assim, está chegando o dia da tua formatura, né? Se você está vivendo uma ansiedade saudável, está chegando o dia da minha formatura, aquilo é benéfico, é maravilhoso, é um sentimento bom. Mas quando a ansiedade é ruim, você já está, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? A ansiedade em excesso, quando ela é ancorada no medo, ela te trava. Porque a ansiedade é algo que nós possuímos, que nos prepara para as situações do dia a dia. Por exemplo, se você está andando na rua, encontra um pitbull, o teu organismo ele entende, né? Na linguagem da psicologia, ele te prepara para luta ou fuga. Ou você luta com ele, que eu não recomendo. Você vai perder. Mas se não tiver como correr, né? Se você estiver em dois, corra mais do que aquele que está com você. Né? Você consegue correr mais que o pitbull? Não, mas mais que você eu consigo. Você tem que... Estou brincando. Então, essa ansiedade te prepara para essas coisas. O problema é quando você vive sempre uma situação de fuga e luta. Porque o que acontece? Neste momento, o teu cérebro, né, pede para as glândulas suprarrenais secretarem muita adrenalina. Secreta adrenalina, né? Secreta cortisol, porque esse camarada aí vai ter que correr mais do que o Usain Bolt lá. Talvez uma situação dessas, ele ia, esse cara corre muito. Né? E o problema é quando você está sempre, vivendo essa situação, aí começa a somatizar no teu corpo. Né? É um parado do medo. É a ansiedade que devia ser algo normal, que te prepara para situações, agora ela está amparada no medo. E você fica o tempo todo com adrenalina no sangue, o tempo todo com cortisol no sangue, aí em alguns momentos o teu estômago não vai aguentar. Vai começar a ter uns problemas no estômago. Né? Ou a tua pele não vai aguentar. No meu caso, é o meu cabelo. Né? As pessoas perguntam, pastor, por que você deixou o cabelo crescer? É mais fácil de dar a resposta. Né? Porque em mim somatiza alopecia areata, que são, da noite para o dia, fazem falhas assim, na barba ou no cabelo, e fica aquelas falhas. E esses dias um irmão bem querido, bem amado, que eu amo demais, né, eu estava com o cabelo bem curtinho, falou assim, pastor, você está parecendo um cão pesteado, pastor. É verdade, cara. É verdade, então eu deixei crescer para esconder, e minha esposa concordou, então ela é meu parâmetro. Né, gostou? Tá, pode deixar, né? Aqui não tem o que fazer, né? Aqui já é genético, uma herança paterna, uma herança, né, pastor Luiz? Uma herança que vem lá, né, dos alelos lá, enfim, tá lá, tá aqui. Mas aqui os outros escolhem, mas o que é isso? É estresse, em excesso. Pastor, você está estressado, pastor, pecador. Pecador, todo dia eu tenho que correr para Jesus e falar, Senhor, eu sou pecador, preciso, Senhor, ancorar mais na certeza de que o Senhor é esse Deus tão amoroso, tão gracioso, tão bondoso, que me sustenta. Então, se você está com a tua ansiedade lá, ancorada no medo, hoje é a hora de se entregar para Jesus. Se o teu estresse está lá a níveis altíssimos, entrega para Jesus. Ele vai organizar o teu organismo. Né? O teu sistema nervoso autônomo, né? O parasimpático e o simpático. Né? Um dispara, o outro controla. E a ansiedade vem e descontrola tudo esse negócio aí. E às vezes não é só terapia, às vezes você precisa de uma medicaçãozinha. Pastor, estava falando de medicação, cara. Eu tenho visto gente sendo curada. Eu tenho andado em uns lugares meio doido aí, e a gente vê gente curada instantaneamente, perna que cresce. É isso aí mesmo.
caroço que some, câncer que vai embora, depois a pessoa liga e fala assim, pastor, eu fui curado de câncer, pastor. Eu falei, amém, glória a Deus, a Ele toda a glória. Mas, queridos, Deus também deu a medicina. Né? O que é depressão? Depressão é quando a tua química cerebral está tudo detonada. Falta serotonina, falta dopamina. Né? Engraçado que a serotonina não é tudo produzido no cérebro, 10% é produzido no cérebro, 90% é produzido no teu intestino. Coma direito. E às vezes você precisa de alguém, um remedinho, não vai ser refém daquilo, não. Se quiser, pode conversar comigo, a gente fala mais sobre isso. Mas tudo isso muitas vezes é fruto de uma ansiedade, um medo que você não sabe de onde vem. Mas Jesus sabe, Ele quem te fez. Sabe que uma das coisas que mais traz sanidade mental para as nossas vidas é a oração. Quem é que viu aquele vídeo rolando esses dias aí, que foi passado? Né? Quando a pessoa começa a orar, o seu lóbulo frontal, ele acende. Sangue irrigando, te dá mais capacidade de decisões. Oração. Por isso que às vezes a gente julga os adolescentes que fazem umas coisas muito extravagantes, mas o lóbulo frontal, ele termina de ser grosso modo, terminado, né? Em sua inteireza, acabado, quando a pessoa tem uns 20, 21 anos. Né? Então, eles não têm a mesma capacidade de um adulto, de racionalizar as coisas. Então, ele age muito com o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que controla as emoções e produz os anticorpos. Por isso, quando você fica ansioso, depressivo, abre portas para doenças oportunistas. Baixa produção de anticorpos, está tudo ali no teu cérebro, e tem a ver também, porque a psicologia já não trata só o corpo e a alma, que são os sentimentos, mas agora uma linha da psicologia trata o espírito também, o nooopsicossocial, ou seja, nosso relacionamento com Deus nos traz saúde, nos livra do medo, Ele nos revela quais são as fobias que nos acompanham. Então assim, e quando nós vamos lá para Êxodo 20:20, né, uma canção que nós vimos aqui, o medo ele pode se tornar, né, o seu aliado ou o seu vilão. Né, ali em Êxodo 20:20, o que Moisés fala? Quem não tem medo? Né, Deus veio para provar. Quando Ele veio para provar, porque Ele quer nos aprovar, vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. É uma das coisas que tem adoecido estes países, principalmente o Brasil. O Brasil encabeça muita coisa na promiscuidade mundial aí que a gente não tem nem noção. Por isso que é o país mais ansioso, o país mais medroso, grosso modo falando. É porque está pecando demais. Às vezes as pessoas pecam e dão outro nome. Pastor, eu tenho um problema. E a gente, como psicólogo, a gente aceita até, mas agora eu vou falar como pastor. Você não tem problema, você tem um pecado. Você tem um pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da fonte da saúde, a plena saúde. Então, o medo nos acompanha. E quantos aqui não viveram muito cedo um governo do medo da separação dos pais? Né? Se a gente perguntar aqui, quantos aqui viveram a separação? Eu vivi uma separação de pais que viveram na mesma casa, de um pai que gostava de tomar umas tangerina, batia na mãe, no pai. Mas no pai não pode bater no pai, né? Batia na mãe, batia no filho, batia em todo mundo, quebrava tudo, aqueles cantos, gente na frente de casa, pensa, barraco mesmo, né? Barraco mesmo. Daí eu vejo assim, onde Deus me fez chegar. Deus, eu sou um milagre. E você acha que eu estou aqui? É fácil estar aqui. É fácil falar, é difícil. Não tenho só fobia de aranha. Descobri que eu tenho também acrofobia de altura, tenho problema de agorafobia também, de público. Mas eu venço, porque eu sei o pai que eu tenho. Eu sei quem é meu pai. É Ele quem firma a minha identidade. É dele quem veio essa identidade. Sabe? A diferença. Covarde e corajoso. Corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele mesmo com medo. Vai em frente. Vai em frente. Alguns tipos bem interessantes de fobia. Né? Tem gente que tem medo de sogra, que é penterofobia.
Tem gente que tem medo de homens, androfobia. Tem gente que tem medo de mulher, gente. Tem gente que tem medo de mulher, ginecofobia. Tem alguém que tem medo de tomar banho? A blutofobia. E por aí vai. Tem gente que tem medo do futuro, teleofobia, gente que não planeja. Não, eu tenho medo de planejar o futuro, que o futuro me aguarda. Eu tenho medo. Teleofobia. E tudo isso hoje você pode entregar diante de Deus. Pastor, por que você está falando tanto de medo? Porque eu entendo, querido, que o medo é uma das coisas que mais nos impedem de relacionarmos de forma poderosa com esse Deus. A primeira sensação, o primeiro sentimento que aquele Adão da criação, que eu creio que foi algo real, histórico, e Eva, né, que existiram, né, por que eu falo isso? Tem gente que fala que não existiram, claro que existiram, é história, né, pastor Luiz? O primeiro sentimento que eles tiveram com relação a Deus foi medo, que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha, e Deus queria ter um tempo de mesa, um tempo de intimidade, com aqueles seres tão amados, né? E chegou um dia que Deus chegou na parada e falou assim: Adão, onde é que você está? Não foi a pergunta, você acha que Deus não sabia onde é que ele está? Está escondidinho atrás da moita lá? Você acha que Deus não sabe que ele está? Claro que ele está, mas a pergunta é: Adão, o que você fez, cara? O que você fez? Ele falou: Deus, Gênesis 3:10 fala assim: eu vi que o Senhor estava vindo, e eu me escondi, porque eu tive medo. Olha como medo é poderoso. Eu me escondo de Deus, porque eu tenho medo. Deus, porque eu tive medo, porque eu vi a minha nudez. Não é porque eles estavam peladão, também era por isso, mas a minha nudez, agora eu descobri quem eu sou. Eu descobri quem eu sou. Eu descobri que é o Senhor que tem aquilo que eu preciso. Mas tinha um processo agora. E Deus mata o primeiro, diz a Bíblia, o primeiro cordeiro que simbolizava o cordeiro de Deus, que iria vir nos dar vestes de justiça e cobre a nudez, já simbolizando que nós precisamos de vestes de justiça. E essas vestes de justiça nós só conquistamos quando nós vivemos em Deus. Só quando nós estamos em Deus. É interessante que Apocalipse, lá no finalzinho, no começo, fala de um homem que perdeu as suas vestes, né? Eu creio que, como disse o pastor Anderson alguma coisa, Grandini, ele fala assim: antes do homem cair, ele vestia glória. Ele vestia glória. Pastor, onde é que você quer chegar? Moisés, quando subiu o monte, que como diz aquela canção, que muitos desistiram. O que aconteceu com ele? Ele desceu, a galera não conseguia olhar para o rosto dele. A glória de Deus refletia através do rosto. Eu fico imaginando Adão antes da queda, ele se vestia de glória, e isso aconteceu no começo, né? Ele perdeu essas vestes de glória, e lá no final em Apocalipse ele fala assim, Apocalipse 19:7, vamos nos alegrar, vamos nos exultar, e a Ele vamos dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Olha aí, o casamento do Cordeiro, né? A noiva e o Cordeiro e sua noiva já se preparou, né? No versículo 8 fala assim: ela recebeu, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nessa noite você pode sair daqui já preparado para um dia vestir, né, essas vestes de justiça. Eu queria que agora a gente pudesse, nesses últimos minutos que faltam, que a gente pudesse meditar aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, né, que o apóstolo Paulo ele fala assim, porque aqui Timóteo está vivendo um medo paralisante. Se você ler a primeira carta de Timóteo, você vê um pastor vibrante, numa igreja que os estudiosos dizem que tinha quase 100 mil membros. 1 Timóteo. 2 Timóteo, a igreja começou a viver perseguições. Por quê? Porque Nero queria construir para si algumas coisas e o Senado não deixou, o Senado romano. Então
Ele mandou botar fogo em Roma, né? Culparam os cristãos de botar fogo em Roma. Fake news, irmãos. Desde o começo a igreja foi assolada com fake news, né? Fake news. E ali alguns cristãos começaram a morrer, né? Timóteo começou a perder alguns dos seus líderes. Talvez o seu co-pastor falou assim: Timóteo, não imaginava que o negócio ia ser tão punk, ser crente nesses dias. Então assim, estou abandonando Jesus, estou te deixando na mão. Em outras palavras, né? Às vezes algumas pessoas chegam assim: pastor, ouvi do Senhor para a gente. Tem isso, mas às vezes não é. Beleza, então aquele sentimento que a gente sente é potencializado por Timóteo. Timóteo manda uma carta para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo responde. E ele fala assim: Timóteo, eu vi as suas lágrimas. Eu vi as suas lágrimas. E sabe, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação, ou seja, de uma mente que é reformulada pelas promessas que vêm de Deus. Você já enfrentou o espírito de medo? Já enfrentou o espírito de medo? Eu já enfrentei um espírito de medo. Quando eu tinha 18 anos, eu me mudei por causa dessas coisas que eu falei aqui, desse ambiente que eu vivia em casa. Na minha casa, eu me mudei para os Estados Unidos, né? Fui para lá. E 18 anos, agora estava por minha conta, sem emprego. Tinha promessas de empregos, mas sem emprego. Davi sabe como é que a vida não é fácil lá. Daí eu consegui um quartinho no sótão, né? Aquele sótão, assim, se você vê aquelas casas sinistras, era o lugar mais sinistro da casa, né? Escuro, eu só tinha um colchãozinho, né? Não tinha mais nada, tinha um colchãozinho, lá tinha um violãozinho velho, sem uma tarraxa. Então eu afinava todo o violão por aquele, às vezes não dava certo, mas aquele dia deu. E eu entrei naquele quarto e aquele sentimento de morte começou a tentar invadir o meu coração. Eu senti um espírito de medo entrando. O espírito de medo entrou naquele lugar. O apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo 1,7, espírito de medo. Eu estava naquele lugar, triste, beirando uma depressão, ansiedade a mil. E eu tinha alguns anos, uns 2, 3 anos de convertido, e eu comecei a chacoalhar as brasas, aquilo que o apóstolo Paulo fala assim, eu lembro que reavive em você o dom de Deus. Essa palavra reavive aqui, sopra as brasas. Sopra as brasas. Já soprou brasa? Eu comprei um aspirador lá em casa que eu saboto minha esposa, às vezes eu sopro a brasa para acender o carvão, e ela vai aspirar e espalha toda a sujeira de volta. Quando eu jogo aquele negócio, eu gosto de fogo, eu fico, uau, fogo acende. Essa é a ideia, sopra as brasas, reavive as brasas. Eu naquele lugar de tristeza, mas Deus, eu sei quem Tu és, o pouco que eu conheço do Senhor é suficiente para saber que o Senhor habita aqui, o Senhor pode entrar nesse lugar, o Senhor pode mudar as situações, o Senhor pode tirar esses sentimentos de medo que tentam me sabotar, que tentam me colocar para baixo, que tentam agredir a minha identidade. Claro que naquela época não era assim tão complexo, igual eu falei hoje, mas eu sei que o Senhor pode vir. A oração de um adolescente que não tinha o seu pré-frontal ainda completamente formado, mas a oração de um adolescente que falava assim, eu sei que o Senhor pode vir. Eu lembrei de uma história que eu ouvia na escola dominical. Eu sou do tempo da escola dominical ainda, me converti na Assembleia de Deus, igreja maravilhosa, do rei Josafá, que vinha um exército gigante contra ele. Ele teve medo. Ele correu para Deus e falou assim, Deus, o que eu faço? Deus falou assim, olha, só adora. Que Deus? Ele poderia ter falado, que Deus? Só adorar. Só adora. Coloca os músicos na frente, né? Vai lá o Samuelzinho na frente, o Elcio com o seu tecladinho, você com o teu violãozinho meio desafinado, porque não tem uma tarraxa, mas vai na frente, vai cantando a minha bondade, vai declarando a minha bondade. E sabe, eu comecei a fazer isso. Aquele lugar estava repleto de trevas, e eu peguei o violãozinho e comecei. Uma música antiga que fala assim, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. 3 notinhas.
Quem pode livrar como o Senhor? Eu comecei a sentir o ambiente mudando. Ele é poderoso para me guardar. E chega no refrão, fala assim, ó. Quando os meus ponte, né? Amigos, não, segunda estrofe. Se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Dá um sol para mim aí, vamos ver. As coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Eu senti assim uma liberalidade acontecendo naquele lugar. E eu falando assim, Senhor, há uma mudança espiritual aqui. Há uma mudança espiritual aqui, Senhor. Há uma mudança espiritual aqui. Eu sentia a química do meu cérebro. Eu sentia o bater do meu coração. Eu sentia algo transformando dentro de mim. E eu continuei. Vamos lá? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Aquele vilão não era bonito assim não, era desafinado. E quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. E chega o coro que fala assim, ó. E quando os meus inimigos, o medo da morte, o medo da doença, se levantaram contra mim. Olha que lindo, eu sou o teu Deus. O Senhor estendeu suas mãos para mim, que me deu a vitória. Eu fui mais uma vez no coro. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu. Agora para um pouquinho, silêncio absoluto. A segunda vez que eu cantei e me deu a vitória, eu escutei como alguém que cavalgou assim, plá, 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 e foi embora pela janela. Daí eu lembrei que um dia eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero começar a falar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, e aquilo foi tomando meu ser. Sabe o que aconteceu? Aquele menino de 18 anos se deu muito bem naquele lugar. E quando eu vim embora daquele lugar, eu fui para lá desacreditado. Nem eu acreditava em mim. E quando eu fui embora, foi porque eu sentia, Deus, o Senhor tem mais para mim, não é aqui, é no Brasil. Sabe, eu tinha uma empresa lá. Eu tinha caminhonete, eu tinha maquinário, eu tinha funcionários. Eu olhei para os meus funcionários e falei assim, cara, vocês querem ficar com a empresa? Não precisa pagar nada não, só fica, só toca. Eu quero ir embora. Eu quero deixar para trás, eu quero queimar as minhas carroças. Eu quero que, sabe, esses tempos atrás eu fui para os Estados Unidos e todos os meus funcionários, hoje eles... Cara, tem um que tem uma Dodge Ram gigante, assim, eu sou alto e eu já tive alguma dificuldade para subir em cima dela, para subir nela. E tem outro que tem outros funcionários e tem uma mansão. Daí a minha carne quis se entristecer dele. Mas o Senhor falou assim, cara, você é muito mais rico. Você é muito mais rico. Você tem aquele teu Etiozinho 2014 que foi uma bênção que veio através da igreja. Eu sou muito grato por isso. Mas você é muito mais rico. Sabe, o medo não me parou. Eu queria que você se colocasse em pé e começasse a entoar essa canção. Eu queria te desafiar. Eu queria, enquanto a gente canta essa canção, não faça como aquela pessoa que disse para mim, pastor, eu quis tanto ir lá na frente, entregar alguns medos que eu tinha, que me travam. Rompa, vença com esse medo. Diga para esse medo, olha, medo, o maior é o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, do que aquilo que o apóstolo Paulo revelou, que você é um Espírito.
Portanto, aquele que habita em mim, ele te expulsa agora, ele te repreende, ele te joga por terra. É ele, ele só tem o meu sim, ele só tem o meu sim. A música está bem suave. É quem pode livrar de todo medo, medo da morte, medo da doença, medo do futuro. Você que tem um medo, você que tem algum medo que te trava, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Quando os meus inimigos, quando esse medo terrível fala assim, não vá, não se exponha, o Senhor está dizendo assim, dê um passo de fé, dê um passo de fé, dê um passo de fé. Eu sou o Deus que cuida da tua vida, eu sou o Deus que te ampara, eu sou o Deus que diz, não temas, não temas, não temas o terror noturno, não temas o terror da morte. Eu sou Jesus, o Senhor, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás. Sim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória sobre o medo. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu vivo isso, Senhor. Eu vivi isso. Eu provei e vi. Eu provei e vi. Deus, quão bom o Senhor é. Sim. O Senhor estendeu suas mãos para mim e é Ele quem me dá a vitória. Eu sou o Deus que te dou a vitória. Eu sou o Deus que te dou a vitória. Reaviva as brasas, querido. Pede para o Senhor soprar com o Espírito Santo. Reaviva as brasas. Visita lugares de esperança. Visita lugares da fidelidade que Deus já fez, já operou em você. E começa a dizer, Senhor, eu quero novamente viver isso. Se você nunca viveu, você pode viver. Se você nunca viveu, você pode viver. Se você nunca viveu, você pode viver. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu queria que todos, bem baixinho, o instrumental, eu queria que todos, coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Pai, certa vez alguém perguntou, pastor, Deus tem tudo. E eu quase que eu falei, tem, sim, Ele tem tudo. Ele tem tudo. Não, mas a Bíblia diz que tem algo que Ele não tem. Enquanto nós não dermos. A Bíblia fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Deus só vai ter o teu coração a hora que você der a Ele. Deus, eu te dou o meu coração. Eu te dou as minhas vontades. Eu te dou, Senhor, os meus planos. Eu troco a minha agenda pela tua. Sabe, faz isso. Eu troco a minha agenda. Porque, querido, a agenda do Senhor para você é muito melhor do que a tua. Os planos do Senhor são maiores do que os teus. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Ele tem planos de paz. Planos de paz. Planos de paz. Que essa paz habite em você de uma forma poderosa. A paz é uma promessa. A paz é uma promessa, você pode vivê-la, mesmo em meio a dificuldades. Você pode viver a alegria do Senhor, mesmo em meio a dificuldades. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, nós honramos a Tua palavra.